Oi pessoal, estamos de volta para terminar o capítulo 3, que é a primeira parte do Apocalipse de São João, que é o capítulo de 1 a 3. E no capítulo 2 e 3, as cartas às igrejas. Agora vamos falar sobre a última carta, a última igreja, Laodiceia, a sétima igreja. E na verdade essas igrejas são símbolo de todas as comunidades cristãs do mundo e em todos os tempos e lugares. Vamos então ler o trecho da carta à Laodiceia, que está no capítulo 3 do Apocalipse, versículos 14 a 22. O texto diz o seguinte: ao anjo, ao coordenador da igreja de Laodiceia, escreve: assim diz o Amém, a testemunha fidedigna e veraz, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas visto que és morno, nem frio nem quente, vou te vomitar da minha boca. Dizes que és rico, tens abundância e nada te falta, e não te dás conta de que és desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprares de mim com ouro purificado, para que enriqueças, vestes brancas para que te cubras e não apareçam as vergonhas da tua nudez, e colírio para ungir teus olhos e poderes enxergar. Corrijo e repreendo os que amo. Sê fervoroso e arrepende-te. Vê, estou batendo à porta. Se alguém escuta meu chamado e abre a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Farei o vencedor sentar-se em meu trono, junto a mim, da mesma forma que eu venci e sentei junto ao meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, escute o que o Espírito diz às igrejas. Então, esse é o texto, e finalmente, a sétima igreja de Laodiceia. Essa comunidade de Laodiceia é autossuficiente, ela é rica, porque era uma região vulcânica, tinha água morna. Um problema comum nela é a indiferença. Ela não é fria nem quente, é morna. Quer dizer, ela fica em cima do muro. Ela não é nem cristã, nem do imperador. O que ela é, né? Não adianta ela ter boa vontade. Precisa lutar pela vida do povo. Não adianta só ter boa vontade. De boa vontade o inferno está cheio. Laodiceia é uma cidade importante da Frígia, a região situada na Ásia Menor. Produzia pomadas para os ouvidos e colírio para os olhos. Por isso que fala de cegueira e questão do ouvido e dos olhos, né? Porque ela produzia colírio para os olhos e pomadas para os ouvidos. Produzia também um famoso tecido de lã preta. Era um importante centro comercial e bancário. Daí sua autossuficiência, né, em relação às outras cidades. Jesus é apresentado como a fidelidade, a coerência, a novidade criadora de Deus. Se Jesus é o princípio da criação, a comunidade também deve sê-lo. Ela deve ser semente do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém, que prega o Apocalipse. Esta carta aponta vários defeitos da comunidade de Laodiceia. Não é fria nem quente, é rica e autossuficiente. Mas, na verdade, é miserável, pobre, cega e nua, em contraste com a sua produção de pomadas, de colírios e de tecido fino para a confecção de roupas. Essa comunidade era rica, mas infeliz. Não enxergava nada, nem se vestia. Não era fria nem quente. Por isso Jesus disse: eu vou vomitar-te da minha boca. No versículo 16. Era uma comunidade incapaz de amar, incapaz de resistir, envolvida com dinheiro, com o poder econômico, com prestígio, né? Uma prostituta que não abre a porta para Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, nós vamos cear juntos. Mas ela não abre a porta para Jesus. O julgamento para ela foi bastante severo. No entanto, ela recebeu os melhores conselhos de misericórdia. Ela devia comprar de Jesus ouro verdadeiro, roupa e colírio para enxergar. Então Jesus repreende e educa porque ama. Por isso, ele dá uma oportunidade sempre a aquele que errou. Jesus é um peregrino que pede hospedagem, que bate a porta para jantar. A comunidade deve estar atenta para abrir a porta. Como diz esse famoso versículo, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, nós vamos cear juntos. Para viver na autenticidade, Filadélfia tinha que deixar de ser prostituta do Império Romano e se tornar esposa do Cordeiro, ouvindo a voz do Cordeiro e deixando para trás a ceia pagã. Mas ela não abriu a porta para Jesus, que batia.
Tal como a jovem que não abriu a porta para o seu amado, lá no Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 6. Abro para o meu amado, mas o meu amado se foi. Procuro e não encontro. Chamo e não me responde. Livro dos Cânticos, capítulo 5, versículo 6. Laodiceia, então, é desse jeito. Não abre a porta para a comunhão íntima com Jesus. Qual a saída para Laodiceia? Se converter. Acolher Jesus de novo, com zelo, com fervor, com dedicação, com perseverança. Vencedor é aquele que mantém a conduta de conversão até o fim. Fica longe da ideologia romana, da prática injusta do Império Romano, dos seus ídolos, dos seus deuses, das suas festas idolátricas, da sua religião e das suas instituições. É assim que você vai se converter. A conversão virá através de uma intensa vida comunitária, participação nos sacramentos, nas celebrações, nos encontros, nas orações, na fração do pão, porque a missa era chamada no início de fração do pão, né? Não era missa, nem Eucaristia, era fração do pão. Participar da fração do pão, a vivência da memória e da missão de Jesus ressuscitado na comunidade, lembrar daquilo que Jesus fez, aquilo que ele realizou, é assim que vai acontecer a conversão, né? De uma intensa vida comunitária e de participação nos sacramentos. Como é que a gente se torna católico? Ir na igreja. Você não vai à igreja, você deixa de ser católico. A gente se torna discípulo de Jesus participando dos sacramentos. Os sacramentos são o canal mais importante para nos tornarmos discípulos e apóstolos. Discípulo aquele que aprende, apóstolo aquele que pratica o que aprendeu. Por hoje é só. Um abraço, fiquem todos com Deus.